Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. O Agora e Você, a energia da perversão. Adolescência. Amados, já pararam para perceber que a normalidade chamada adolescência é uma criação recente, advinda da Revolução Industrial? Já pararam para perceber que no mundo ocidental só se inicia o chamado evento adolescência no século XX? Já perceberam isso? Na história dessa espécie, essa espécie humana, é inevitável para o jovem que sempre houvesse, para sua própria vivência e para sua própria sobrevivência, os ritos de passagem. Todas as chamadas tribos atrasadas indígenas, elas todas detêm ritos de passagem. Todos os antigos reinos detêm ritos de passagem. Sempre houve a infância e a transição para a fase adulta, mas nunca houvera adolescência como uma criação da Matrix do século XX. E você vê, amados, com a criação da adolescência na Matrix do século XX, o mito da juventude eterna também é criado. Você vai me dizer, sim, mas existe já esse mito? Ponço de Leão, por exemplo, a fonte da juventude? Sim, mas a programação fonte da juventude, que está vinculada à programação Eldorado, né? A busca do tesouro perdido, que nos evoca até Indiana Jones, ela nos trata de um evento de paraíso perdido. E aqui não cabe tratar do evento paraíso perdido, que há um tesouro perdido, de que há uma juventude a ser recuperada porque foi perdida. Não, amados, aqui com o evento, a programação adolescência inicia a cultuação de que mais um aspecto do ser humano tem que ser depreciado. O jovem, irresponsável, irracível e que tem que ser controlado de alguma forma. Até chegar ao momento atual que esse jovem descontrolado, irracível, é desejado e abusado claramente, pois a mídia coloca isso. Quantos adultos, quantas pessoas de todos os tipos que se utilizam de crianças e de jovens e os abusam assintosamente. E as desculpas são várias. Se você é caminhoneiro e está na Poeta 2 meses na estrada e tem uma novinha de 12 anos na estrada pedindo um prato de comida, você vai lá e come. Literalmente. Ninguém está vendo, não é? Não é essa a proposta? Ninguém está vendo. No ano passado foi descoberta uma rede de abuso infantil na Itália. Veja, a mesma Itália que passa pelo coronavírus, onde prefeito, assistente social, psicólogo, foi colocado na matéria, sistematicamente convenciam crianças de que são abusadas
possivelmente adolescentes também, porque são manipuláveis, para que fossem adotados. E aí, adivinha o que ocorre? A criança que nunca foi abusada por causa do quê? Separação. Tem que se aceitar e entender e compreender quando se desenvolve o evento adolescência, há uma separação nova entre a criança e o adulto, onde esse meio termo é utilizado para um fim específico, a perversão. E sistematicamente esse meio termo utilizado para um fim específico faz com que, geração após geração, o distanciamento na fase adulta aumente de tal forma que esse adolescente antigo seja um abusador infantil hoje. Claramente. Se você investigar o histórico dos abusadores de hoje, vocês verificarão o tipo de adolescente que eram. E verificarão também que em crianças, muitos deles foram abusados. Foram adolescentes abusadores ou foram crianças abusadas. E sempre sobre perversão. Eu estou aqui sempre nesse tema da energia da perversão porque tem que ser aceito, tem que ser entendido, tem que ser compreendido que a energia da perversão, ela é real. É essa energia da perversão que criou essa realidade. Quando você pensa que os jovens têm que ser do jeito que são, isso é a energia da perversão. Os jovens, eles têm que ser o que são, eles estão aprendendo. Volto aos ritos das sociedades primitivas. Nas sociedades ditas primitivas, não tem esse papo de que tem que ter um período de conhecer a si mesmo. Ou você caça, ou você é caçado. Quando era feito esse entendimento do caçar e ser caçado, mais do que uma questão física, é uma questão mental e sentimental, de que eu tenho que ser a minha melhor versão hoje. Não há espaço para eu me utilizar da incoerência infantiloide que o adolescente tem. Tadinho do adolescente. É incompreendido. E etc. E fica nisso ad infinito. Enquanto isso, as gerações passam e as gerações atuais de adolescentes e crianças se tornam mais abusadoras do que os seus progenitores e antigos. Porque a separação se torna maior. Então você vê, hoje, festinha de adolescente, de pré-adolescente, com orgia às 3 da manhã. Pré-adolescente de 11 anos, em orgia às 3 da manhã. Que tipo de consciência é desenvolvida com um pré-adolescente que está em orgia às 3 da manhã? E aí, alguém dentro de você diz assim, pô, mas esse cara aí, esse velho, é porque tá velho, tá falando isso. É um aspecto da realidade. E aqui está sendo tratado do que é a realidade, para que você haja. Você agir significa também que você deixa de consumir criança e adolescente. Consumir pelo olhar, pela malícia, consumir pelo toque. Você faz isso. Muitos de vocês
Consciente e inconsciente fazem isso. E por quê? Por causa da pressão, do desespero, da angústia. Tá ali, tá disponível, tá querendo, é novinho, é novinha. E assim vai. E assim o desespero aumenta, a consciência regride e você continua na lama. E atrai crianças e adolescentes para a lama. Toda e qualquer modificação disso perfaz a aceitação, entendimento e compreensão que isso não é normal. Não é normal numa cidade grande como a qual eu estou, que pré-adolescentes vão fazer sexo explícito às 3 horas da manhã em algum encontro público. Só que isso tem que deixar de ser colocado para debaixo do tapete. Achar que é normal. Eu não estou vendo isso. Eu não sei disso. Eu não ouço isso. O aceitar, entender e compreender é sobre isso também. Que essa é a realidade da energia da perversão e que somos todos alimentadores ou não disso. É preciso que, para que o sagrado feminino e o sagrado masculino se desenvolva em crianças e adolescentes, que se encerre esse período de transição. Se encerre. E para se encerrar isso, Terra Nova traz essa possibilidade. Por que que o nosso sistema educacional ele é feito do jeito que é? Ele tem essa disposição do jeito que é. São 8, 9 anos no básico, mais 3 anos no médio, mais 4 anos no dito superior. E tudo isso, o adolescente, o jovem, está se conhecendo. E fica se conhecendo. E não para de se conhecer. E no final, não se conhece. Porque quando vai adquirir algum tipo de consciência, já tem 40 anos. E aí tem 20 anos de vida útil. E aí padece. Mas lembra, né? Eu era bom nisso, né? Pô, eu tinha aquela idade ali, eu fazia e acontecia. Pois é. Isso, amados, é sobre o agora. A modificação dessa educação, ela determina a modificação do que é ser adolescente, que é uma doença e tem que ser tratada como tal. E a cura. E a cura é o amor, é a alegria, é o fluxo e é o movimento. O amor que traz a uma criança adolescente, principalmente nessa fase de transição, que começa ali aos 7 anos, 8, e vai até os 20, que nessa faixa, essa criança, adolescente e jovem, eles, se assim desejam, ser a sua melhor versão, completamente, em ritos de iniciação para uma vida plena, proveitosa, amorosa. E amor é plenitude, é total aproveitamento de tudo o que há de melhor, de reconhecer que o outro tem pleno direito de tudo o que há de melhor a fazer. E aí, paulatinamente, termina essa doença chamada adolescência. O jovem que não sabe o que quer e a criança no ginasial em festinha com orgia às 3 da manhã. Isso precisa estar absolutamente aceito, entendido e compreendido para que sejam parte da ação. A alegria de você ser ativo
a modificação da alegria, a partir dos 7 anos até os 20, perfaz uma evolução total no ser humano. Movido pela alegria, pela satisfação de ver no outro a si mesmo. E assim termina a doença adolescência. Fluxo dos 7 aos 20 anos. A realização de que tudo é movimento, de que tudo é Deus, que tudo é deusa, que tudo é mãe e tudo é pai. E assim faz com que haja a sua melhor versão, pois você está em movimento. Você deixa, abandona, se afasta da doença, distração. E por fim, você dos 7 aos 20 anos é trabalho. Trabalho contínuo, completo, sincero, feliz, sem delongas, sem fronteiras, pleno. E você é, então, Deus em ação. Deusa em ação. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.